de um só momento e de uma só vez. Amém. Glória a Deus. Amados, o Senhor me deu uma palavra aqui na igreja. Abra a sua Bíblia. Glória ao nome do Senhor. Abra a sua Bíblia no livro de 2 Reis. Eu quero pedir para os meninos, desculpa, controlar o ar-condicionado. Pode desligá-lo um pouco, amém? Depois liga de novo, ele logo vai ser arrumado. Glória ao Senhor. 2 Reis, capítulo 8, versículo 1. 2 Reis, capítulo 8, versículo 1. A igreja é nova, os meninos também é novo. Nós ainda estamos chegando lá, né? Tem uns que nem saiu de casa ainda. São tudo jovem. Deus seja louvado. 2 Reis, capítulo 8, versículo de número 1. Louvado seja o nome do Senhor. Quem achou, diga amém. Amém. Olha para o seu irmão e diga assim para ele: o tema da mensagem hoje é Direcionados por Deus. Eu quero que você diga isso para o seu irmão, olhando nos olhos dele. A palavra é séria. O que você vai ouvir aqui esta noite vai valer o seu futuro. Vai valer as coisas que virão para você a partir de hoje. A palavra, ela não tem o antes, ela só tem o depois. O antes somos nós, com aquilo que temos, aquilo que podíamos e aquilo que fizemos. E aí vem Deus. Ele não acrescenta em cima dos nossos erros ou em cima de nossas falhas. Ele causa mudanças completas dentro de nós, em nossa mente, em nosso coração, e acima de tudo, ele muda a nossa visão. A palavra não é um conto, a palavra não é uma história a ser lida nos nossos ouvidos para dormirmos melhor. A palavra é uma qualidade e uma direção de vida. Ela é um modelo daquilo que você tem para viver nesse mundo. O mundo, Deus não vai mexer com ele. Ele só vai piorar. Os inimigos vão aumentar. As doenças virão. Os vírus estão aí batendo na nossa janela. O mal, ele está cercando o país e outros países e o mundo. Mas a palavra de Deus é o único refúgio que você tem nesse mundo degradado, vencido, falido, caído, onde nada mais supera coisa alguma. Você tem a palavra. E o que é a palavra para você? Não sei se você já parou para pensar nisso. Quando um homem chega num lugar e ele fala para você: eu quero empenhar a minha palavra que amanhã nós faremos isso. Agora você imagina o ser humano zelando daquilo que ele falou. Agora pense em quem é Deus, aquele que criou você e todas as coisas. Ele podia ter deixado, sabe o quê? Uma lembrança dele. Apenas o quê? Digamos assim, uma cadeira de Deus em um lugar do mundo, que você tinha que viajar dias e dias e meses para chegar nesse lugar. Ou Deus podia ter deixado uma foto dele. Ou Deus podia ter deixado qualquer outra coisa. Mas ele deixou aquilo que ele tem de mais profundo e valioso. Ele deixou a palavra dele. A palavra significa o quê? A certeza, a convicção de que ele vai fazer. A palavra dele não volta para ele vazia. Se você até hoje viveu ou serviu a Deus sem pensar nessa profundidade, e por isso a palavra, ela não faz na sua vida o que você espera. Sabe por quê? Porque você não olha para a palavra exatamente como eu estou falando para você aqui esta noite. Quando a palavra for pregada, você vai precisar viver o que a palavra vai dar para você. E se você não viver e não receber o que a palavra tem aqui hoje, você precisa rever a sua vida, a sua conversão e o seu viver com Deus. Você precisa sarar daquilo que afastou você da palavra que te cura. Isso é importante, igreja, muito importante. Quando hoje nós temos palavra para onde olhamos? Nos outdoors, na internet, tem pessoa que fica classificando palavra que dá certo com a vida dele para ele poder fazer algo que ele tropeçou e caiu. Porque aquela palavra não dimensionou nada para a vida dele. A palavra de Deus, ela é profética, mas em tudo ela tem que ser enviada. Essa palavra vai sair do altar. Ela está sendo enviada para você. Eu vou pregar na comissão profética de Deus. Eu vou trazer a palavra do Senhor para você. E aí então você, inspirado por esta palavra, vai mudar a sua vida. Amém? 2 Reis 8:1.
Eu sempre gosto de explicar, porque ouvir a palavra, você ouve aonde você quiser. Hoje ela está para todo lado. Agora, receber a palavra e ela tornar você, presta atenção, ela tornar você o personagem da profecia da palavra, é outro negócio. Aí é diferente. Amém? Todos acharam? Diga para o seu irmão, a partir de hoje, direcionado por Deus. Diga mais uma vez, a partir de hoje, direcionado por Deus. Aí você vai aprender. Alguém disse, vamos fazer um negócio. Você fala, depois do culto. Eu quero ver o que Deus fala comigo. Se Ele é contra ou a favor, o que eu vou fazer aqui. Por que você erra? Por que você fale na vida? Por que você, a tua probabilidade zera? Por que acontece isso? Porque você não olha para a palavra. Você sai como antigamente. Por quê? A palavra, ela não deu para você esse juízo. Ninguém te ensinou. Então você também está tateando no mundo. Ah, eu sou de Deus, mas estou caindo na mesma vala dos demais. Você vai aprender hoje. Escute o que eu vou ler. Diz assim: e falou Eliseu àquela mulher, cujo filho vivificara, dizendo, levanta-te, e vai-te tu e tua família, e peregrina onde puderes peregrinar, porque o Senhor chamou a fome, a qual também virá a essa terra por 7 anos. E levantou-se a mulher e fez conforme a palavra do homem de Deus, porque foi ela com sua família e peregrinou na terra dos filisteus 7 anos. Olha para o seu irmão, diga assim para ele, 7 anos. 7 anos. Não são 7 dias, nem 7 horas. Por isso que eu falo para você, se você vir à igreja para ouvir a palavra como ouve uma música, você nunca vai alcançar o benefício de Deus. Mas aqui você está sendo ensinado que mudanças são necessárias e importantes. Mudanças são necessárias e importantes para que a bênção te alcance. Feche os seus olhos. Senhor, eu te dou graças e eu posso sentir a tua presença aqui hoje. Eu posso perceber o Senhor no ar, na vida das pessoas. Eu posso perceber o Deus vivo no som da voz daquele que adora, daquele que te busca, daquele que canta e daquele que te deseja com o coração. Aquele que abriu, ó meu Deus, a sua alma. Aquele que recepcionou o teu Espírito Santo. Aquele Pai que fez questão de se guardar, de se preparar, de se colocar diante do Senhor como aquilo que é mais importante da vida dele. A partir de agora a igreja, ela fez os seus préstimos espirituais. A igreja se rendeu, ela entendeu, Senhor, que se ela estiver neste mundo sem a segurança e a proteção de Deus, ela é como uma parede sem colunas. Ela vai cair no primeiro vento que vier. Ela vai desmaiar no primeiro problema que acontecer. Meu Senhor, a casa dos cristãos, a casa daqueles que dizem que são teus, o vento está entrando pela porta da sala e saindo pela porta da cozinha, e a pessoa fica dizendo, eu não entendo, eu aceitei o Senhor, e a minha vida continua sendo minada pelos mesmos problemas. É porque a pessoa não entendeu, Pai. Ele te aceitou de uma maneira que não se conclui o que ele tem e não entregou o que ele possui. Mas o Senhor é Deus e nos dê a tua palavra. Amém e amém. Queridos, quando Eliseu encontrou com esta mulher na passagem aqui, ele encontra com ela pela segunda vez. A Bíblia diz que na primeira vez que Eliseu conhece esta mulher, ele chama a atenção dela por causa do seu testemunho e do seu comportamento e da sua maneira de ser. A Bíblia diz que aquela mulher, a sunamita de Sunem, ela começa a visualizar o profeta quando passava na direção do monte da oração, e ele passava na frente de uma de suas propriedades, aonde ela residia. E ela começa a perceber que aquele homem, ele não é como os demais homens daquela localidade. Ele falava diferente, ele pensava diferente, ele agia diferente, e aquilo que ele fazia produzia resultado. E ela começa a perceber que ele não era um ser humano especial.
Ele não era alguém que veio de outro planeta ou veio do céu e estava passando uma temporada na terra, mas ele era uma pessoa que obedecia às leis da palavra do Senhor. Então tudo que Eliseu fazia prosperava, e aquilo que Eliseu falava acontecia. Então ela vai para o marido e diz: olha, eu gostaria de presentear este homem. Eu queria fazer um pequeno quarto para ele na nossa propriedade, para quando ele migrasse, quando ele viesse para o Monte das Orações, ele pudesse pernoitar, ter um lugar para descansar, colocar a sua cabeça, e juntamente com o seu servo, ele pudesse ficar aqui durante a temporada. Ela sentiu de presentear Eliseu com um quarto na sua propriedade. E o que levou esta mulher a fazer isso? O que chamou a atenção dela na vida de Eliseu, que não chamou a atenção dela na vida de outras pessoas, se Eliseu era um ser humano como nós. É como eu disse anteriormente, era a forma dele agir, a forma dele ser e falar e pensar. Ela percebeu que era possível viver sendo ser humano como os demais, mas tendo uma vida diferenciada exatamente aqui nessa terra. E depois que ela presenteou o profeta, ele começa a falar com Geazi, era o moço, aquele que seguia Eliseu na sua jornada e também nos seus afazeres domésticos. Ele começa dizendo: eu precisava presentear aquela mulher que nos cedeu esse puxadinho na casa dela. Eu precisava fazer alguma coisa por ela, mas eu não sei o quê. E o moço de Eliseu volta para o seu mestre e diz assim: eu percebi que ela não tem filhos. Eu percebi que ela não é mãe. Eu percebi que na casa dela, tirando ela e o marido, só tem os criados. Eliseu vai até ela e diz para ela: olha, você vai ser mãe, conforme eu estou falando aqui agora. Porque o profeta, a palavra profética está com ele. Bendito seja o nome do Senhor. O profeta, ele é diferente do pregador, é diferente do pastor. O pastor, ele pega do povo, manda para Deus. O profeta pega de Deus e manda para o povo. Ele tem aquela consciência espiritual de que o céu funciona na terra como ele funciona lá em cima. E não existe leis aqui que pode parar a palavra de Deus. Quando você encontrar alguém, quando você perceber alguém que entendeu que não há lei na terra para segurar a palavra de Deus, perceba que este é profeta. Ele não tem medo de falar para aquele que está na cama moribundo, a morte, que a medicina desenganou, dizendo: você vai sair do leito da morte, e a palavra dele se cumpre. Ele vai chegar para a mulher estéril e vai falar para ela: você vai ser mãe de filhos, e ela vai se tornar mãe. Ele vai chegar para o homem que está perdido na vida e vai falar para ele: Deus vai te direcionar. E o Senhor direciona aquele homem. E se você entende que aquele é profeta, ele tem o poder da palavra na vida dele. Amém, igreja? Amém. Quem está dormindo aí, diga amém. Olha, tem bastante gente dormindo. Olha para mim aqui. Daqui a pouco eu vou entrar na parte profética da palavra. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Diga aleluia. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Esta mulher, eu não vou contar a história dela, porque o que eu tenho aqui é um texto isolado daquilo que o Espírito Santo quer que eu pregue para você. Quando Eliseu encontra esta mulher, depois que o filho morreu e Eliseu ressuscitou e aquela coisa toda, e ela entendeu que Eliseu era profeta, porque ela percebeu que ele carregava na boca dele uma palavra que não se sujeitava às leis desta vida. A palavra que não se sujeita o que é feito aqui. Se o diabo, ele joga uma obra de macumba na vida de alguém, o profeta chega lá e diz: a macumba está desfeita, e a pessoa passa a viver abençoadamente. Então você percebe que a palavra que prevalece é a que vem do céu, e não a que vem de qualquer outro lugar. Quem recebe essa palavra, diga amém. Amém. A mulher conhecia Eliseu, e Eliseu conhecia a mulher. Ela está de passagem nos termos da sua cidade, do seu país.
e ela encontra com o profeta Eliseu. E encontrar com o profeta de Deus naquele tempo não era sinônimo de vergonha, como se vê nos dias de hoje, de alguns que se dizem profetas, mas na verdade não são. Quando você via um profeta, você tinha um respeito, quando olhava para aquele ser humano, ele prefigurava Deus aqui na terra. Ele prefigurava a palavra de Deus. Todos ficavam ali diante daquele ser humano, esperando que ele apontasse alguém e dissesse: olha, você aí que carrega essa moléstia na sua vida, Deus me manda te dizer que a partir de hoje você está curado. E aquela pessoa saía feliz. Sabe por quê? Mesmo ainda carregando a dor que ele sentia antes, ele já começava a dizer para os amigos: olha, queridos, olha a importância que tinha a palavra desse ser humano. Mesmo sentindo a dor de antes, ele dizia: eu não vou morrer mais, eu não vou sofrer mais. Sabe por quê? Eliseu diz que eu vou ser curado. Ah, irmão, não se encontra mais esses seres humanos, é raro, raro, raro. Hoje a mente humana está voltada para outras coisas. Ela prega que você vai ficar aqui mesmo e tem que brigar pelo que tem aqui mesmo. Mas quando essa mulher encontra com Eliseu, Eliseu chama a atenção dela pela segunda vez na história. E ela olha para Eliseu, Eliseu diz assim: escuta, você precisa pegar a sua família, sair dos termos que você vive e ir para um outro lugar e ficar lá durante 7 anos. Ele disse: porque Deus vai enviar uma fome sobre este lugar e vai durar 7 anos. O pasto vai secar, a terra vai fechar a sua madre, a semente lançada na terra vai secar, ela vai ser carregada por formigas, ela vai ser comida por pássaros, nada vai ficar nesse lugar. O rebanho vai morrer, o ser humano vai perecer, e você teve o privilégio de Deus me mandar te dizer assim: saia dessa terra por 7 anos. Ela podia ter questionado o profeta. Você sabe o que acontece hoje? Questionamentos da palavra de Deus. E quando você questiona a palavra de Deus, você bate de frente com Deus. Porque alguém diz: Deus está ali, mas Ele não está. Alguém diz: Deus vai fazer isso, mas Ele não vai fazer. Porque a pessoa diz isso para você, para empolgar a tua alma, para ver o que recebe da tua mão. Está sendo transmitido, né? Quero que vá para o mundo. Porque aqui não tem mentira. Sabe o que a mulher fez? Ela deveria ter questionado o profeta. Sabe por quê? Porque ela era rica. Ela tinha posses naquele lugar. Ela tinha sua moradia, sua família. Ela podia questionar Eliseu, dizendo: Eliseu, nós não poderíamos orar, não poderíamos falar com Deus, porque eu tenho propriedades, eu tenho gado, tenho fazendas, eu tenho mercado na cidade, eu tenho uma família. Eu não posso simplesmente abandonar tudo e ir embora. Quando você lê a Bíblia, parece simplista o termo, mas o personagem está vivendo isso. Você iria embora da sua casa, abandonaria a sua empresa se Deus falasse com você, você largaria a sua família que não quisesse te acompanhar, e o Senhor abrisse teus olhos de um período ruim na terra e dissesse: a única forma de você escapar é indo ali. Direcionados por Deus. Quem é direcionado por Deus não tem pátria e nem lugar. Tem Deus. Quem é direcionado por Deus não tem cidade, nem casa, nem apego. Tem Deus. Olha para o seu irmão e diga assim: tem Deus. Diga de novo. E Jesus fez isso com os discípulos. Jesus falou: se você quer ser meu discípulo, me siga. Senhor, eu vou lavar a rede, me siga agora. Você não tem rede, você tem Deus. Você quer ser direcionado por Deus? Você só tem que ter Deus. Porque se você tiver Deus e mais algumas coisas, você não é direcionado por Deus.
Você está sujeito àquilo que você tem apego. Você está sujeito à estrada, os seus tropeços, os seus buracos. Você está sujeito às flechas que vêm do deserto. Você está sujeito às armadilhas do diabo. Mas se você tem Deus e é direcionado por Ele, você vai ouvir o som da voz dEle. O mundo pode falar com você, mas é a voz dEle que te dá a garantia. Teu pai pode falar com você, mas é a voz dEle que vai elucidar o problema. A tua mãe pode falar com você, mas é a voz dele. O governo pode falar, mas é a voz dele. Uma junta de homens inteligentes pode falar, mas é a voz dele. Aleluia! Não houve questionamento. E eu fico maravilhado com esse texto, porque poderia haver questionamento. Você poderia se apartar do profeta e dizer: Eliseu está louco, ele acha que eu vou deixar minha propriedade aqui, eu vou acreditar que esse pasto verde, que esse monte de gado do país, que essa riqueza, que essa biologia intensa, isso aqui vai desaparecer da noite para o dia e eu vou perecer. Imagina a conversa. Sabe o que isso indica? Que você nunca ouviu Deus. Você nunca. Lembra do jovem rico? Sabia todas as leis. Era inteligentíssimo. Mas quando viu Jesus, aí ele rasgou o coração dele. Você já imaginou os presentes que ouviram a conversa? Disseram: quem diria, hein? Fulano ali está perdido. E nós achávamos que ele era... É assim, querido. Tem um monte de gente aí gritando. Você sabe, entendo isso. Entende? Usando um terno caríssimo, um relógio de milhões e o cabelo cheio de gel, mas ele não sabe quem é ele está perdido. E multidões estão seguindo ele por causa da figura. Não é por causa do Espírito. Você sabe por quê? Porque não são direcionados por Deus. Estão perdidos. Essa mulher, ela podia entrar num embate com o profeta Eliseu. Ela podia bater de frente com ele. Ela podia defender a sua parte. Ela podia defender a sua classe. Ela podia mostrar para ele: Eliseu, você tem certeza do que você está me dizendo? Não houve questionamento. A Bíblia diz: ela levantou, pegou sua família e foi. Sem olhar para trás. Essa pessoa é de quem? Ela é do mundo? Não. Ela é dos seus termos? Também não. Ela pertence à sua riqueza? Não. Ela pertence a coisas? Não. Ela é um ser humano espiritualizado, ela pertence a Deus. A voz de Deus é que vale para ela. E para você? Qual é a voz que está valendo nesses dias agora? O mundo vai mal, nós temos que tomar cuidado, vamos se trancar dentro de casa, vamos temer o que o mundo está falando. Você não é direcionado por Deus. Você deveria ser a luz do mundo, o sal da terra. Sabe quem é você? Fugitivo dos problemas do mundo. Você também é vítima do que o mundo faz, do que o mundo diz e do que o mundo prega. Outro dia eu conheci um irmão, ele tem um psicólogo, um terapeuta, como é que é? Aquele psiquiatra, e ele já estava até com um quarto separado da psiquiatria para ele se internar. Mas é de Deus. Nunca conheceu a Deus. Nunca. O ser humano está falido em si. O ser humano está falido em si. A Bíblia diz que quando Jesus veio, aqueles que estavam nas trevas viam uma grande luz. A Bíblia diz grande luz, mas não foi o suficiente para ofuscar os olhos de alguns. Ainda continua nas trevas. Ainda continua perdido. A mulher de Sunem, ela poderia ter questionado Eliseu pelo que ela tinha e pelo que ela representava e era naquela terra. Mas sabe o que ela faz? Antes ela não hesita, não há hesitação. Se Deus falar com você aqui esta noite, será que vai haver hesitação da sua parte? Se Deus falar para mandar você ir, você vai ficar. E se Deus mandar você ficar, você vai. O ser humano, ele tem por si só, é dele, aquilo faz parte da natureza dele. Ele tem portas que ele não abre nem para Deus.
Sabe qual é a palavra que ele aceita? Aquela palavra que vem de encontro ao seu pensamento. Ele é filho mimado de Deus. Ele não pode ser contrariado. Essa é a palavra que Deus me deu, desculpe. Mas eu vou pregá-la. Olha para o seu irmão e diga assim: você tem cara de mimado. Diga, sabe por quê? Você tem nariz de chorão. Você tem cara de mimado. Nariz de chorão. Olha aí de novo. Olha de novo, vê se ele não tem aí. Vê aí, pastor, vê aí. Glória a Deus. Agora, se você não for filho mimado de Deus. Se você não for filho mimado de Deus. Então você está pronto para fazer o que essa mulher fez. Sabe por quê? Porque Deus, Ele quer te guardar daquilo que poderia te matar. Quem está me entendendo aqui? Deus quer te esconder daquilo que poderia te destruir. Porque Deus falou para aquela mulher: vai haver 7 anos de fome aqui, mas você não vai estar aqui. Você não faz parte da história triste desse lugar. Assim que a história triste passar, eu vou te chamar de volta. Bendito seja o nome do Senhor. Você está entendendo? Se houver alguma história triste aqui em Campinas, você não faz parte dela. Se houver em Barão Geraldo, não faz parte dela. Se houver em Paulínia, não faz parte dela. Porque você é direcionado por Deus. Aleluia! Glória a Deus! Escuta! Quando o espírito da fome chegou, ele procurou todo mundo e achou. Mas quando procurou aquela mulher, ele não achou. Você está entendendo? Quando o mal vier, ele não vai te achar. Porque você é direcionado por Deus. Você vai ouvir rumores que não vai entrar na sua casa. Não vai entrar na tua vida. Não vai entrar na tua história. Quando você ouvir assim: nossa, tem gente morrendo todo dia, você vai ficar com o teu coração feliz. Sabe por quê? Você vai dizer assim: essa tragédia, ela não vai visitar a minha casa, ela não vai visitar a minha vida, porque eu sou direcionado por Deus. Ela ouviu, e ela sabia o que Eliseu estava falando não era dele. Ela sabia que Eliseu não ia fazer uma profecia que não viesse do Senhor. O recado veio de Deus, a instrução era profética. E Deus tem uma instrução profética para você aqui esta noite. Eu não sei que tipo de mal já te pegou, que tipo de mal entrou na tua vida e fez você se sentir o pior homem da terra, a pior mulher do bairro. Deus me manda te dizer hoje: Ele vai mudar o curso da tua vida. Aleluia! Olha para ele e fala assim: mas nariz de chorão não, diga aí. Diga de novo. Glória a Deus, né, irmão? Aquele irmão que antes da oferta ele arranca 1000 lenços do bolso, né? 1000 lenços. Aí fala: o irmão é o Zé Chorão, né? E a Maria Chorona, eles são uma dupla. Eles choram na praça para ganhar uns trocados. Olha para mim, irmão. Você acha que Deus quer que você envergonhe a cruz? Para um pouco para pensar, você não está pensando direito. Sabe aquelas pessoas que gostam do tumulto? Ali tem luz verdes e amarela, vamos ali. Aquela luz vai ficar negra. E vai te cegar. E vai ser tarde demais para você ser direcionado por Deus. Deus está falando aqui hoje, sabe por quê? Porque Ele tem compromisso. Sabe por quê que você está aqui? Você está como aquela mulher, ela estava exatamente onde o profeta ia passar. Olha para mim, você está onde o Espírito está passando. E Ele está falando para você: vai haver um mal aqui, mas você não vai ser atingido. Sabe por quê? Porque Deus não tem problema com você. Ele fala: vai, você vai. Ele fala: vem, você vem. Ele fala: senta, você senta. Levanta, você levanta. Você é direcionado por Deus. Aleluia. Glória a Deus. Sabe aquele pai que o amigo diz assim: escuta, seu filho está lá naquela escola, ali só tem pessoas más. Aí o pai olha para ele e fala assim: eu estou tranquilo, sabe por quê? Meu filho me obedece. Ele foi muito bem criado, ele foi ensinado, ele foi orientado. Então ele não está aqui para ser mais um, mas é para ser diferente. Se você é empresário,
Você vai mostrar que tem solução. Você está entendendo? Agora você também está na mesma. Aí uma roda de amigos falando sobre ruína, você chega e conta a sua história triste. É o que você tem para contar. Ninguém aqui chora não, né? Eu estou vendo aqui, não tem. Nariz vermelho, né? Eu quero que você faça o seguinte. A palavra está aqui, não esquenta não. Mas eu quero ter certeza. Eu quero me certificar que eu não estou pregando para os bancos. Desculpa a minha franqueza. É porque se eu não fizer assim naquele dia, Deus vai me cobrar. Eu não quero ser punido pela graça que deveria me salvar. Quem está entendendo? O cara ser punido pela graça, ele não tem mais nada para ele. Paulo disse isso, não vai haver outro Cristo, nem outro evangelho. Se você não for salvo agora, esquece. É ser punido pela graça. E tu não tem ideia. Sabe aquelas pessoas que você admira, que você dá um like nele, vai ser punido pela graça. E você acha que você está no caminho certo. Você só vai estar no caminho certo quando você ouvir o som da voz de Deus. Quem te direciona? Quem direciona você? Ah, lá na minha empresa é o fulano de tal. Ele fala não sei quantas línguas, problema dele. Ele vai se enrolar com a língua dele. Mas quando Jeová falar com você, ele vai te salvar. Quando Jeová falar com você, ele vai consertar a sua vida, vai consertar a sua empresa, a sua família. Ele vai fazer, irmão, se eu não rir com você, você vai ficar com medo do culto. Você sabe por quê? Aonde Deus fala, cai temor. E aí a gente sente tremor. Até uns dois tremendo ali. Segura a porta, não deixa ninguém sair. Essa é a noite do avivamento no espírito. Não é avivamento mental. Alegria por meia hora. Eu cantei, pulei, saí para fora. Primeiro telefonema, você já está colocando bala no revólver, matar ele amanhã. Sabe por quê? Você não é direcionado. Sabe, você é alvo de tudo que te jogam, de tudo que falam, de tudo que te ameaçam. Você é alvo. Mas quando você é direcionado, você conserva a paz. Aquela mulher não saiu correndo. Sabe por quê? Porque Deus não te dá um aviso para você fazer escândalos. Ela pegou a família, pôs nos carros. Vai aonde? Vou sair de férias. Vai sair de férias, vou. Eu vou desfrutar de um ambiente diferente desse por 7 anos. Você não está preocupado com... Não. Eu sou direcionado por Deus. Eu estou indo para onde Deus está me levando e tu? Se eu não sei. Tem pessoas que você vai ter que soltar da mão dele, sabe por quê? Porque ele não quer ser direcionado. Solta da mão dele. Ah, mas eu amo, pastor, é meu melhor amigo, minha melhor amiga, eu sinto muito. Deus não salva por amizade. Ele não te abençoa porque você é bonitinho ou bonitinha. Ou porque você fica bem de preto ou de amarelo. Ele te abençoa porque você correspondeu à palavra dele. Porque você entendeu quem é ele. Porque você percebeu quem é ele. Aquele homem prefigurava Deus para aquela mulher. Era tudo que ela tinha. Era tudo que ela tinha de Deus, estava na vida de Eliseu. Tudo que você tem de Deus está aqui. Não adianta. Tudo que você tem de Deus está aqui. Ah, mas o irmão fulano escreveu um livro que ele descobriu a roda. Custa 6 mil, eu vou comprar. Boa sorte para você. Isso aqui é de graça. Deus me mandou aqui para colocar o farolete dentro do seu olho. Não foi nem para clarear, foi para dentro do olho. Para você acordar. Acorda, igreja. Desperta. Você já viu o som do mundo? As cores vibrantes? A quantidade de parques aquáticos que fizeram na Terra? Sabe o que significa isso ou não? Os grandes entenderam que a Terra está depressiva.
Olha para o seu irmão, diga para ele: você é direcionado por Deus? Diga de novo. Você entendeu? O profeta faz uma narrativa triste. Ele fala: essa terra vai sofrer uma catástrofe terrível. Você vai ver crianças chorando na calçada, mães desesperadas, pais se jogando no abismo, porque não vai sobrar nada aqui. Mas você não foi feito para ver tragédia. Você foi feito para viver o que a cruz conquistou para você. Eu quero pedir uma coisa para você, por gentileza. Toca suavemente no ombro do seu irmão. Diga assim: Deus está esperando uma resposta da sua parte. O profeta não esperou 5 segundos, a mulher respondeu. A resposta dela foi: eu vou. Se você quiser continuar vivendo tragédias na sua vida, na sua família, casamento, negócio, enfim, você precisa decidir agora. Mas se você disser hoje: não, eu quero viver e quero ser direcionado por Deus em tudo que eu faço, aí você vai jogar o lenço fora. Seu nariz vai voltar à cor normal. Sabe aquela maquiagem de Deus que não sai com água? Você vai ter ela no seu rosto de novo, né? Ou então o nariz de chorão, inchado, cheio de olheiras, né? Chorou na padaria às 7 da manhã. Aí viu o borracheiro aberto, chora para ele mais meia hora. A dona Maria está varrendo e fala: já vem ele, vai chorar de novo. Bendito seja o nome do Senhor. E aí você é conhecido como o chorão, a chorona, mas você não sabe. Porque você tem um constante velório. Mas o Senhor quer mudar isso na sua vida. E você precisa hoje receber essa palavra. Deus deu tempo, falou: olha, durante 7 anos eu não quero você aqui. Não venha! Não volte para passear aqui. Porque se você entrar, você não pode sair. Você vai ter que soltar da mão de todo mundo que é do lugar aqui. Porque eu estou falando com você, diz o Senhor. Eu não estou falando com a tua parentela, não estou falando com teus amigos. Olha, se eles estão aí, é um sinal claro, forte, visível que Deus está falando com você. Se Deus não está falando com os demais, esquece eles. Eles não são problema seu. Você não pode salvá-los. Você já pensou se essa mulher conta a história para o vizinho dela? Diz: olha, eu estou indo viver entre pessoas que são hostis para nós. Mas eu vou viver lá como se fosse um deles, porque Deus está comigo. Porque vai haver uma tragédia aqui. Sabe o que o vizinho ia falar para ela? Sai da minha casa, você está doida. Você é direcionado. Você é direcionada. Eu quero chamar homens aqui, que vêm aqui essa noite. Homens que não conseguem se levantar diante da situação. O peso nos teus ombros faz você se dobrar. Eu quero chamar esses homens aqui primeiro. Você que sente o peso